Olá a todos do canal Ótimas Notícias. Paulo SC vem com autorização sobre pagamentos, e está acontecendo tudo no sigilo. Estamos todos felizes. Sou Eduardo Belmont, gestor-diretor financeiro responsável por respeitar todas as autoridades governamentais. Nosso foco é receber nossos valores, sendo adiantamento ou integral. Vamos ao áudio. A todos os que estão me ouvindo, seus familiares também. 2, 1. O momento é para pensar, confiar, ter fé. São decisões difíceis de serem levadas a cabo, de serem levadas a termo, com plenitude. A fé significa acreditar mesmo, significa confiar mesmo. Então, quem serve a esse Deus que eu sirvo, quem está em qualquer igreja que seja, religião que tenha esse Deus, a fé é muito semelhante. Quem tem outras religiões também tem fé. E quando se tem fé mesmo, se acredita, se confia. Quando a gente vai para uma cirurgia, quem já passou por uma cirurgia? Não tem o que fazer a não ser esperar a anestesia e acordar com a cirurgia pronta. A gente confia no médico. Para quem tem a mesma fé nesse mesmo Deus que eu sirvo, então é assim que tem que ser. E cada um na sua religião, mesmo que seja diferente da minha, mas eu tenho toda a convicção de que mesmo fora do cristianismo, a minha religião, mesmo assim, as pessoas têm a sua fé do seu modo. Então é o momento em que a fé conduz, a fé encaminha nesse dia, a fé dá força, a fé leva ao êxito. Nós estamos num momento da grande transformação, da grande mudança. Tudo vai mudar. Nada vai permanecer igual. Bastarão a minha pré-visão em torno de 5 anos para uma transformação gigante no Brasil. Gigante. A fé de todos é fundamental. Tudo pode ser modificado através da fé. E a fé de muitas pessoas está confusa, está atrapalhada. Ela pode ser restaurada também a níveis normais, a níveis anteriores, saudáveis. Muitas pessoas estão desconfiadas, abaladas na fé, desconfiando da sua igreja, da sua religião, daquilo que sempre foi familiar, daquilo que desde pequeno viveram. Muitos desconfiam. Muitos estão em diversas igrejas ou religiões e não é esse o problema. O problema é que, pulando para lá e para cá, muitas pessoas estão perdidas. Muitas estão em seitas fanáticas. Muitas pessoas se perderam em crenças de seres fora da vida terrena, em seres de outras condições diferentes, totalmente diferentes da crença que se tem pelo bem. Existem crenças que são esquisitas. Algumas pessoas entendem que seres de outros planetas comandam no Brasil. Algumas pessoas estão tão perdidas que acham que existe um semelhante a Jesus Cristo, uma espécie de irmão de Jesus Cristo, reencarnado várias vezes e que comanda os nossos procedimentos. Algumas pessoas acreditam que existe determinada lei e essa lei não existe. Não existe, é muito falado o tempo todo. Nos Estados Unidos ela nunca foi nem votada no Congresso, essa lei. E muito menos
Se nem nos Estados Unidos não foi nem votada, não é lei, era um projeto. Se tivesse sido votada, seria uma lei para os Estados Unidos e não para o mundo inteiro. O que existe é um tratado, é uma proposta para os países assumirem o que está escrito nessa tal lei, que não é lei. Então essa confusão, ela pode estar vindo na cabeça das pessoas, acreditar em coisas simplesmente impossíveis. Pessoas acreditando em clones. O clone, minha gente, é tirar da sementinha, lá do sêmen de determinado animal, fazer uma mudança genética, uma transformação, tal, processo científico demorado, complicado. Aí daquela sementinha vai nascer o outro animalzinho, ou supostamente uma pessoa, e depois de anos, quando o original já tem 20 anos, aquele novo vai estar nascendo. Quando o original tiver 40, aquele vai ter 20. Como que pode as pessoas acreditarem em clone do Papa, em clone da falecida rainha, em clone do presidente? Aonde está a sanidade mental? Aonde ela ficou? Por que se perdeu a sanidade mental? Não é por justamente desacreditar, desconfiar de Deus, duvidar da fé, duvidar daquilo que papai e mamãe ensinaram? Será por incômodo, insatisfação, por achar que o mundo tem que passar por uma transformação rápida e violenta? Será por isso? Como eu passei, já contei, 3 anos chateado, aborrecido, de burro atado, como se diz, com o Criador, porque eu queria pressa. Voltei à realidade, mas quantos, talvez por causa disso, por não se conformar com o mundo como está, talvez por isso, aderiram a crendices, a ideias que não se sustentam em nada, em lógica nenhuma. Nem lógica espiritual essas ideias têm. Então, muitas pessoas fizeram os assentos das igrejas esvaziarem, pessoas sumirem, pessoas desaparecerem do círculo de amizades dos irmãos da igreja, do círculo de amizade dos clubes, do trabalho social, porque se fecharam em ideias tão absurdas, tão ridículas, como essa do clone, que o dia algumas pessoas acordaram. E eles me contam que quando acordaram para a loucura que viviam, desculpem eu usar essa palavra, é o que eles me dizem. Quando acordaram para a loucura que viviam, eles ficaram com vergonha. Por quê? Porque antes não pensavam. Precisavam que alguém gritasse: isso não existe, isso não tem. Então é necessário que nesse novo tempo cada pessoa busque no seu interior pedindo. É preciso algo simples, simples. Deixem de lado todas as crendices, as fantasias atuais, as fantasias malucas, as mentiras contra o Papa que faleceu, as mentiras e mais as mentiras. Deixem um pouco tudo de lado, apaguem a luz do quarto, se ajoelhem. Se não pode se ajoelhar porque tem um problema no joelho, um problema qualquer que seja, sente, não tem problema. Fique no silêncio e peça a Deus: Senhor, me dá clareza. Eu quero entender isso, tudo que está acontecendo. Eu quero entender essa confusão. Esse momento é de transformação financeira na minha vida e eu não quero ter dúvidas. Eu quero estar claro com tudo, clara com tudo em meu pensamento. E tem um chato de Santa Catarina dizendo que isso que está acontecendo é confusão na minha cabeça. Então eu entendo que é o momento de enxergar. Ter fé
na matéria ou em algo esotérico, algo totalmente diferente, totalmente fora da lógica, certas afirmações que fazem, não se sustenta. Não se sustenta buscar força em extraterrestres. E eu disse e repito, eu acredito que existe vida em outros planetas, porque Deus, ele é maravilhoso, poderoso. Antes que se inventasse a escrita, que se pesquisasse, antes que existisse a possibilidade de viajar para fora da Terra, poderia já existir vidas. Mas Deus escolheu a Terra como sua primícia. E isso ele passou, ele instruiu, e homens escreveram. E nós temos os registros a partir da Bíblia. Então nós precisamos ter clareza de que videntes, mãe Diná, mãe isso, pai aquilo, que fazem previsões, profecias, coisas assombrosas, coisas, nem vou dizer palavra mais pesada. Isso não se sustenta, porque o que eles têm dito não tem acontecido. Eu lembro que em 1989, fazia pouco tempo que eu estava em Santa Catarina, houve uma profecia de que todo o litoral de Santa Catarina, no ano de 2000, seria varrido pelo mar. 2000. Ou seja, nós tínhamos 21 anos pela frente. Aquilo foi falado na mídia, nas rádios. Se eu não me engano, a Rádio Jovem Pan estava começando naquela época, se eu não me engano. Então, é impressionante como as pessoas se agarram em algumas crendices que não se sustentam em nada. O que se sustenta é a fé verdadeira, original. Mesmo havendo diferença de religiões, do catolicismo veio a ortodoxa, que é semelhante ao catolicismo. Houve a divisão, a igreja luterana, mas tem outra religião, o islamismo, tem a religião, o budismo, o hinduísmo. Nessa fé antiga, tradicional, não tem nada assim tão esotérico, tão esdrúxulo, tão fora da realidade. Não tem. São religiões sérias. Não inventam coisas, não inventam previsões. Então, nós precisamos ter a clareza de que nesse momento precisamos maturidade, simplicidade. Nós temos que honrar pai e mãe. Nós temos que honrar nosso Pai Celestial acima de tudo. E nós temos que buscar e escutar nosso Pai Celestial, seu Filho Jesus. Quem é católico usa a intercessão de Maria, de santos. Eles intercedem junto ao Cristo. Cada um na sua fé, mas buscando primordialmente, primeiramente, acima de tudo, a Deus. E essa transformação interior, fazendo muitos voltarem à realidade, parar de pensar em absurdos, é que vai fazer as pessoas voltarem a ter uma fé pura, que dá calma, que dá serenidade, uma fé sincera, no invisível, no Deus que não se enxerga, no Deus que não encosta na gente corpo a corpo, mas que dá a resposta, que aparece. Essa fé santa, essa fé transformadora, é essa fé que faz a grande mudança acontecer com êxito. E aí não será só mudança financeira, será a mudança em toda a estrutura da sociedade. Valorizar o Brasil, honrar o Brasil, respeitar o Brasil, seguir as leis do Brasil. E quando uma lei entendemos que está errada, nós temos que fazer voz, pessoas fazendo voz junto ao Congresso para mudar a lei. Quantas vezes, centenas de vezes, leis já foram mudadas no Brasil. E nós temos que fazer isso, mas acreditando sempre, acima de tudo, numa fé concreta, real,
A minha fé está na religião cristã, nesse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, nesse Deus de José do Egito, de Moisés. Essa é a minha fé. Mas quem tem outra fé, se ela é uma fé que se sustenta na realidade, naquilo que as pessoas já têm alcançado, se não é uma fé baseada em misticismo, em visões, em revelações que nunca viram realidade, então é uma fé abstrata. Então é uma fé que não dá certo. É uma pena que a fé que existe hoje, por exemplo, do islamismo, que é a fé no mesmo Deus, dentro do islamismo existe uma divisão muito grande que promove guerras. É uma pena, mas é um processo que a humanidade ainda não resolveu. Mas vamos pensar a sério nesse novo momento. Vamos olhar que tudo tem tempo para ser modificado e melhorado. Está profetizado que o Brasil vai ser o país mais querido, mais elogiado, mais amado, o país mais influente em todo o mundo, em todos os campos, na cultura, na educação, na saúde, na segurança, no campo também da fé. Então nós precisamos entender que temos que aprender a separar a verdade da mentira. Falam tanto mal do falecido Papa, algumas pessoas são pessoas que estão perdidas nesse contexto espiritual. Um homem que, quando assumiu o papado, a primeira coisa que fez uma viagem a Lampedusa, um lugar na Itália, onde chegavam refugiados, desabrigados, fugitivos de guerras, fugitivos de outros países, chegavam em condições desumanas, muitos quase morrendo, muitos mortos. Ele foi lá no lugar onde tinha esses refugiados chegando, esses fugitivos. É lá que ele foi conversar, olhar, conversar com autoridades e ver o que fazer para ajudar as pessoas. Foi a primeira ação dele. Como que tem gente que ataca uma pessoa que já faleceu e que todo o seu pontificado foi falar de amor, de compreensão, de combate à fome, combate à miséria, combate à injustiça social, combate ao desemprego. Como pode alguém que se acha do bem condenar alguém que já faleceu e que passou a vida sempre, muito antes de ser Papa? É isso que ele fazia. No tempo da ditadura na Argentina já, ele foi perseguido, teve muitos problemas. Assistam o vídeo Dois Papas. Mesmo quem não é católico, vão entender muito do que eu estou falando. Então, é uma coisa assim que eu tenho tristeza de ver como as pessoas caíram num vazio comum, num buraco comum, buscando em deuses que não existem, numa espiritualidade vazia, buscando respostas para aquilo que não tem resposta. Como que alguém pode acreditar cegamente em absurdos baseados nas instruções de pessoas que dizem que comando das operações está com irmãos galácticos ou com Saint-Germain? Como alguém pode acreditar em pessoas que afirmam isso? É muito difícil. Para mim é muito difícil ver isso, como as pessoas estão vivendo no abstrato. O concreto, o real, é Deus. É a fé tradicional. Mesmo quem não está dentro dessa fé que eu vivo, até quem é de outras religiões que podem parecer estranhas, como o budismo, mas o budismo só fala do bem, não faz acusações, não ataca, não cria mal-estar, não cria divisões, não cria raiva. O hinduísmo também não. O hinduísmo de Mahatma Gandhi, da boca de Mahatma Gandhi, o que conhecemos: quem não vive para servir,
não serve para viver. Mahatma Gandhi, do hinduísmo. Gente, olhem a diferença das religiões antigas tradicionais para essas crendices de espaçonaves e de outros planetas e de outros seres. Isso não tem lógica nenhuma e não se sustenta em nada, porque tudo que prevêem não acontece. Tá? Então, vamos ficar, na minha sugestão, pensando bastante nisso, buscando que Deus manifeste, que Deus diga alguma coisa, e Ele vai manifestar lá no silêncio, lá no coração, lá na alma, lá no pensamento, lá na mente. Ele vai manifestar. Se tem sustentação esse tipo de fé ou não. Um forte abraço a todos. Estejam preparados com calma, com serenidade, com fé, para esse novo momento que a humanidade entra. Shalom, namastê. Beijo do magro. Esse áudio foi na segunda-feira. Hoje é o dia 28 de abril. Agora são 8 horas e 4 minutos. Podem compartilhar esse áudio. Forte abraço virtual a todos. Um beijo do magro.